Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Em liturgia, quer suscitar em nós o espírito constante de vigilância e serviço, tendo o coração voltado para Deus, o reino que Ele nos oferece, por meio do seu Filho, é verdadeiro tesouro, que ladrões não roubam, nem a traça corrói. E com confiança e fé, celebremos em comunhão com os vocacionados para a vida em família, especialmente com todos os pais, e nós queremos homenagear no dia de hoje, todos os pais que foram privilegiados, porque a maior alegria de um homem não é quando ele encontra uma mulher, a maior alegria do homem não é quando ele é promovido numa empresa, a maior alegria do homem não é uma lua de mel. A maior alegria que um homem tem nesta terra é quando ele recebe a notícia de que nasceu o filho dele. É a maior alegria do homem. E sabe qual é a maior alegria de uma mulher, pessoal? De qualquer mulher da terra? É quando ela dá a luz. Então, hoje é o dia dos pais. Vamos saudar todos os pais com a palmas para todos os pais. E muito especialmente ao nosso Pai Celestial. Porque se nós humanos temos uma maior alegria da nossa vida, o pai, o homem, ele tem a maior alegria da vida quando ele é pai. Imagine o nosso Deus. A partir do momento que nós nos tornamos filhos deles através do seu Filho Jesus Cristo, então ele teve uma grande alegria com relação a nós. A partir do momento quando nós nos aliamos, nos pactuamos com Ele, através do seu Filho Jesus. Então, palmas para o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celeste. Glória a Deus, né? Diz assim: Pai Celeste, ao teu lado quero estar, com alegria e ser filho do Senhor. Pai Celeste, obrigado por estar bem junto a ti. Pai Celeste, ao seu lado quero estar.
Deus, diga glórias ao Pai Celeste, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor Jesus que nos convida à mesa, à palavra da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconhecemos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, confessando os nossos pecados. Comigo confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha soberana culpa. Comigo, peço ao Pai Yahvé, peço a Jesus e Yeshua, a Mashiach, peço ao Espírito Santo, Paráclito de Deus, perdão dos nossos pecados. Deus Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 21 anos de bênção, 21 anos que estamos aqui em Santo Amaro, na nossa igreja. Então vamos glorificar a Deus junto com os anjos, dizendo comigo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens, por eles amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o céu, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus eterno e poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais o coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, de amiga assim seja. Berenice, por favor. Nós vamos fazer diferente. Pode sentar, pessoal. Porque nós estamos tendo um problema aqui. O problema é o seguinte: quando nós fazemos a gravação, da celebração, que nós queremos a celebração por inteiro depois no site. E nós estamos conseguindo só colocar meia hora. O mais importante da celebração, no meu pensamento, na minha opinião, não são os cânticos. Os cânticos de louvor a Deus são interessantes, mas o mais importante é a palavra. Então, como nós estamos com um problema aí no nosso sistema de reprodução, de transferência de tempo para o site, então nós vamos ministrar a palavra de Deus agora sobre o Espírito Santo, para poder dar esse tempo, né? Porque é assim, quando nós gravamos pelo Justice TV. Justice TV grava por inteiro, 2 horas, até um dia de gravação. Só que quando nós vamos fazer o translado para o YouTube, para o canal que está anexado ao nosso site, é só meia hora. Por quê? Porque esse Real Play, que é um aplicativo da internet que faz a gravação dos vídeos que são transladados para o YouTube, que no caso o canal que está anexado no site, o que acontece? Nós temos que pagar R$29, né? Pelo cartão de crédito. O que está acontecendo? Eu coloco lá, eu não sei o que está acontecendo, que eu já coloquei 2 cartões e não entrou. Quer dizer, R$29, baratinho, para nós termos a condição de gravar o tempo que quiser pelo Real Play e passar para o YouTube. Mas nós não estamos conseguindo fazer isso, entendeu? Então, vamos ter que chamar o nosso web designer, né? Para nos orientar aqui, para o que nós vamos fazer para termos aqui. Porque o computador que nós estamos aqui agora, ele é novo. E o outro computador que está com defeito, na memória do outro computador, tem um Real Play que grava tempo integral. Aí é complicado o negócio, pessoal. Não é brincadeira, não. O negócio E quando se trata do nosso trabalho aqui, as coisas ficam mais complexas ainda. Só com uma unção, como eu falei com vocês antes de iniciar a celebração,
Eu já rezei pelos aparelhos ali. Agora aqui tem até os aparelhos, o teclado, tudo aqui tem que benzer, tem que receber a bênção de Deus. Porque ontem por volta de 6 e pouco, como eu já disse, né? Que estava fora do ar falando com vocês, a luz piscou umas 5 vezes aqui. Pá, 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 piscou as 5 vezes. Para que isso aí? Não é uma coisa diabólica o negócio, isso vai queimar. Se eu não tivesse do break aqui, tinha queimado o computador. Porque ele acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou e depois apagou de vez. E não foi geral em Santo Amaro, foi aqui na farmácia, aqui no bar do lado, enquanto que ali nos outros lugares tinha luz, no posto de gasolina tinha luz. Esse é um negócio diabólico, né? Se nós não tivéssemos o door break aqui, o break, que é um aparelho, uma espécie de amortecedor de voltagem, um estabilizador de voltagem, teria queimado o aparelho, teria queimado o computador. Entendeu? Então, até nós temos aqui o Real Play por gravação integral de tempo, entendeu? Nós vamos ter o diabo se manifestando aí, tá vendo? O diabo se manifestando aí na porta. É impressionante. Diga assim comigo, Satanás está repreendido em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E nós temos que falar essa palavra agora por causa do tempo, que é essa parte que nós queremos que esteja anexado no site. Nós aprendemos na semana passada, pessoal, sobre o Espírito Santo de Deus, né? E quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, então vamos ler aqui novamente, aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o que aconteceu? Nós aprendemos que a língua que foi pronunciada foram línguas de fogo, entendeu? Então não é certo você dizer, fulano está falando nas línguas estranhas, não é certo. Por que não é certo? Vamos ver aqui no capítulo 2, chegaram no dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo. Capítulo 2, versículo 2 de Atos dos Apóstolos. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achavam-se então em Jerusalém os judeus piedosos de todas as nações que há debaixo dos céus. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se uma grande e maravilharam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então não eram línguas estranhas, porque as pessoas que estavam em Jerusalém começaram a ouvir os galileus, os discípulos de Jesus, falando na língua deles acerca das maravilhas. Vamos ler de novo aqui. Achavam-se então em Jerusalém piedosos e todas as nações que há debaixo dos céus. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilharam-se de que os ouvia falar na sua própria língua. Então não era língua estranha. Por quê? As pessoas que estavam ali estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. Para você entender, vamos supor que tivesse uma festa aqui em Santo Amaro, uma festa e o povo de Deus está reunido. Recebesse o Espírito Santo como no dia dos Pentecostes. E aqui tivesse alemães, suíços, americanos, russos, judeus. Nós que estávamos aqui, todos falamos português. Mas na hora que o Espírito Santo foi derramado, as pessoas começaram a falar na língua. Alguns que estavam reunidos ali, falando em russo, o outro falando em americano, outro falando na língua suíça e assim sucessivamente. Subentende o seguinte, que propositadamente o Espírito Santo foi derramado naquele momento para a expansão da evangelização, que há 2000 anos atrás não existia toda essa parafernália que nós temos no dia de hoje, essas escolas de idiomas, não existia por computador, não existia todo esse exército de informação, de facilitação, de comunicação, como existe no dia de hoje. Hoje, nós podemos evangelizar até por um celular. Você aqui dentro da igreja pode digitar uma palavra de Deus através de um torpedo e mandar para qualquer parte do planeta através de um celularzinho que não chega a pesar nem
quer dizer, nem meu peso numa bateria dessa aqui, entendeu? Um peso mais ou menos de uma bateria dessa, é uma coisa leve, entendeu? Uma criança que sabe ler e escrever, bota o dedinho lá e manda um torpedo para qualquer parte, qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do planeta, desde que tenha uma informação do telefone. Então, naquele tempo, precisava o evangelho ser pregado, ser anunciado. No entanto, por não ter tanta facilitação, Deus então proveu este meio, através do derramado do Espírito Santo. Bom, se o Espírito Santo foi derramado naquele momento para evangelizar as pessoas, por que Jesus derrama hoje o seu Espírito sobre a igreja? Foi a pergunta que ficou no ar. Vamos aqui para Coríntios. O apóstolo São Paulo falando sobre por quê. O Espírito Santo começou a ser derramado na igreja, não somente ali. Ali foi a alavanca, em Jerusalém, no Pentecostes. Recapitulando o que nós dissemos. Jesus chegou para os discípulos antes de ascender aos céus e ele disse, olha, ele disse assim, ficai, meus discípulos, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Note bem que o nosso Senhor havia dado a eles a incumbência de pregar o Evangelho, dizendo, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Note bem que nesta palavra do capítulo 16, versículo 15, na incumbência da missão específica de evangelização, Jesus Cristo ele deixou também sinalizado para os discípulos de que eles falariam outras línguas. Olha, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, e por as mãos sobre os enfermos serão curados. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, uma das coisas importantes do qual o nosso Senhor deixou avisado para os discípulos, de que eles falariam línguas. Isso aconteceu no iniciado do Pentecostes. Mas esse derramado do Espírito se proliferou. Ela continuou, não foi somente ali no Pentecostes. Foi na continuação da pregação do Evangelho, na proporção que os apóstolos iam pregando o Evangelho, o Espírito Santo foi sendo derramado sobre a igreja. Então, o que aconteceu? Esse derramado do Espírito começou a ser de uma forma muito forte. E as pessoas, então, começaram a não ter uma sincronização, uma ordenação no que tange falar em línguas. Isso chegou lá na igreja de Corintos, uma cidade na Grécia, aonde Paulo pregou o evangelho, onde Paulo, o seu ministério, ministrou a palavra de Deus. E a igreja também de Corintos, ela foi impactada com o poder do Espírito Santo. Porém, estava havendo muita desordem dentro da igreja. As pessoas, todas as vezes que elas chegavam na igreja, elas começaram a falar pelo poder do Espírito. Eram reuniões pentecostais, carismáticas. Eram reuniões fortes do derramado Espírito. As pessoas começaram a falar em línguas, e aí Paulo tomou conhecimento. Através da família de Cloé, Paulo tomou conhecimento que estava havendo uma desordem espiritual dentro da igreja no que tange receber o Espírito Santo. Paulo aqui, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele começa a falar sobre a excelência dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. Nós vamos atenar-nos mais aqui nesse capítulo. Vamos aqui no capítulo 14, eu vou começar aqui. Só que nós vamos depois voltar aqui ao capítulo 12. Capítulo 14 de Coríntios. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro. Assim, uma vez, aspirais os dons espirituais, procura tê-los em abundância para a edificação da igreja. Versículo 13 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Então, por que Deus derrama o Espírito dele hoje na igreja? Essa é a pergunta. Vamos ver aqui. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que fazer? Orarei com o espírito,
mas orarei também com entendimento. Cantarei com espírito, mas cantarei também com entendimento. O que Paulo quer dizer com isso aqui? De forma que só os renderes graças com espírito, como o dirá? Porque tudo na vida, pessoal, tem um princípio, meio e fim. Tudo. Você vai começar um curso de faculdade, você começa, tem um princípio. Depois tem um meio e depois tem um fim. Você tem você entra numa empresa, você começa, depois tem a continuidade, depois tem um momento que você desgosta, algum motivo assim, tá bom, vou ter que me especializar em outra profissão, eu não estou me sentindo bem com essa profissão, então ela fica torcendo que receba uma demissão ou possa uma demissão, porque você não quer mais ficar ali. Tudo tem um princípio, tudo. E isso é muito variável. Voltamos à situação da igreja de Corinto. O Espírito Santo foi derramado. Eles começavam a falar em línguas. Então, estava havendo confusão lá no meio da igreja. Porque as pessoas chegavam de fora e olhavam assim a igreja, o povo tudo falando em línguas. E aí, pessoal, mas o que é isso aí? Então, Paulo começou a doutrinar. O capítulo 14, Paulo explica aqui que as pessoas que falavam nas línguas, que nós já sabemos pelo capítulo 2, versículo 2 de Atos, que não é línguas estranhas, entendeu? Que não é línguas estranhas, tá? São línguas de fogo. Está falando em línguas, entendeu? Paulo, então, chegou aqui e disse assim, olha, vocês têm que orar. Se vocês estão orando em línguas, você tem que orar em entendimento. O que é isso, orar em línguas e entendimento? É o seguinte, a pessoa que recebe o Espírito Santo, está falando nas línguas de fogo, mas na mente, ela vai falar em português com Deus. É isso que Paulo quer dizer. Para a pessoa não ficar vou dizer, tem uma palavra, paranoia, tem uma palavra dentro do dicionário, né, que dá a expressão, mas vocês não conhecem. Então, eu vou usar a palavra que eu sei que é essa. Confusão. Entendeu? Paulo estava querendo dizer assim, olha, vocês estão fazendo confusão. Entendeu? Aí Paulo começou a doutrinar, olha, vocês têm que fazer tudo com ordem e decência, está tudo bagunçado. Está certo que vocês estão aí, vocês estão alegres, vocês foram batizados no Espírito Santo, esse é o... Agora vocês têm que se doutrinar. Vocês não podem viver a vida inteira dessa maneira. Tem que doutrinar, ordenar as coisas, entendeu? A mesma coisa, por exemplo, aqui nós temos a água encanada da Sabesp, não é isso, pessoal? A água, ela vem lá de fora, todos nós sabemos que ela vem com pressão, porque a Sabesp, ela tem o quê? Ela tem bombas que bombeia a água, que bombeia. Então, todos os canos das casas, dos restaurantes daqui de Santo Amaro, que tem a água encanada, e quando você abre, você sente que a água está com pressão. Por que a água está com pressão? Porque o bombeamento feito pela Sabesp é para poder a água chegar até aqui, porque se eles colocassem a água no cano e não colocasse a bomba para poder impulsionar a água ia sair aqui devagarzinho ou não sairia. Então tem que ter a pressão. Então o Divino Espírito Santo na igreja, quando vem com pressão. Agora, nós, assim como você tem que abrir a torneira e fechar a torneira, você também, com o Espírito Santo, tem que fazer a mesma coisa. Vamos entender o que Paulo diz aqui. De outra forma, se só renderes graças com o Espírito, como dirá as tuas ações? Sem dúvida, as tuas ações de graças podem ser belas, mas o outro não é edificado. Graças a Deus que possuo o dom de línguas, superior a todos vós. Mas prefiro falar na assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros, de que falar 10.000 palavras em línguas. Bom, Paulo está dizendo aqui, ele não está condenando os coríntios, o povo da igreja de Corinto, ele não está condenando eles falar na língua dos anjos. Só que ele está dizendo assim, olha, vocês, para a edificação de vocês, esse falar na língua de fogo, isso é muito importante para você com Deus, você com o Pai.
Então, Paulo deu uma instrução de que quando ele estivesse falando as línguas de fogo, ele, na mente, ele tem que falar em português com Deus, senão ele vai estar vazio. Ele vai ficar o tempo todo, né? Ele vai ficar igual um gravador, vai ficar igual um papagaio. Mas se ele está falando na língua de fogo, que é considerado por Paulo como um dom dado por Deus, mas em espírito tem que se falar em entendimento. Agora, ao mesmo tempo, Paulo fala que tem que haver o que o interessante, no meio da assembleia, ele falar no entendimento das pessoas, ou seja, falar a língua própria dele. Como ele diz aqui. Eu na assembleia, vamos repetir aqui, mas prefiro falar na assembleia quer dizer, na igreja, né? 5 palavras que compreendo para instruir também os outros, de que falar 10.000 palavras em línguas. Então, não vai edificar nada eu estar aqui, por exemplo, diante de vocês, e eu começar a falar na língua de fogo. Eu fecho meus olhos, me concentro com Deus, eu estou me edificando, mas vocês estão neutros aí. Não neutro por quê? Porque vocês estão ouvindo eu falar na língua de fogo, mas vocês não estão entendendo nada. Eu estou me edificando. Mas você não está edificando nada. Porque você está apenas me ouvindo um linguajar que você não está entendendo nada. Eu estou me edificando. Então, Paulo está querendo dizer para o povo da igreja de Corinto o seguinte: olha, na assembleia você tem que falar o que o povo compreende. Porque eu prefiro falar 10.000 palavras que o povo compreende do que falar 5. Entendeu? Vamos lá, vamos repetir de novo o que ele diz aqui. Mas prefiro, capítulo 14 de Coríntios, versículo 19, mas prefiro falar na assembleia 5 palavras que compreendo, para instruir também os outros, que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar na malícia. Sim, sede crianças, mas quando no julgamento sede homens. Na lei está escrito: por gente de língua estrangeira, por lábios estrangeiros, que falarei a este povo, que nem assim me ouvirão, diz o Senhor, Isaías 28:11. Assim as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Quanto às profecias, são um sinal, não para os infiéis, mas para a igreja. Se, pois, em uma assembleia da igreja inteira todos falarem línguas, e se entrarem homens simples ou infiéis, não dirão que estão loucos? Se, porém, todos profetizarem e entrar ali um infiel, um homem simples, por todos será convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com a face em terra, adorará a Deus e proclamarei a Deus que realmente é entre vós. É um assunto muito profundo, que requer tempo, como nós dissemos, o nosso tempo aqui daquilo que nós queremos colocar no ar está restrito. Bom, se Paulo falou sobre línguas, esse assunto que nós vamos continuar domingo que vem, ele nos dá a instrução precisa. E sobre os dons espirituais. Para que servem os dons espirituais na igreja? Qual é a diferença entre o movimento carismático e o movimento pentecostal? O movimento carismático da Igreja Católica Romana e o movimento pentecostal das igrejas evangélicas. O que é pentecostalismo? O derramado do Espírito Santo. Será que existe igreja que